Hoje à noite eu quero falar sobre este assunto. Quem é o primeiro em teu coração? Quem é o primeiro em teu coração? Nosso texto se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, e Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Mas pense nesta pergunta: quem é o primeiro em teu coração? Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7, e Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 23. Aqueles que podem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus para a leitura do texto, eu convido. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. No entanto, nós teremos no projetor, para você poder acompanhar também com a letra um pouco maior, irá facilitar um pouco. Então Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e te arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora folheie capítulo 3, verso 14 em diante, diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva essa cabeça e vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Aplique a mesma agora aos nossos corações, que as palavras que forem ditas possam ser compreendidas e aplicadas em nossas vidas. Pai, que toda honra e toda glória venha a ser dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao Senhor, Pai, que demonstrou tão grande amor através do seu Filho. Por isso oramos e pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar? Repito a pergunta que serve como tema: quem é o primeiro em teu coração? O livro de Apocalipse, ele foi escrito para revelar-nos as coisas que irão acontecer. Mas Apocalipse não foca somente nas coisas que vão acontecer, mas uma pequena porção do livro de Apocalipse nos fala das coisas que estão acontecendo.
E uma porção mínima fala das coisas que aconteceram no passado. Mas a grande porção do livro de Apocalipse está focada na tribulação e no milênio, as coisas que vão acontecer. Mas antes do capítulo 4 iniciar, nós temos o capítulo 2 e o 3. O capítulo 2 e o 3 estão basicamente registrados para falar aos nossos dias. O capítulo 1 fala das coisas que foram escritas no passado. E quando João nos fala das 7 cartas escritas às 7 igrejas na Ásia, e nós temos um mapa aparecendo para os irmãos, estas 7 igrejas não só representam as 7 igrejas que existiam naqueles dias, o que estavam passando, mas como representam também os períodos das igrejas, ou o período da época chamada igreja, desde o dia do início da igreja até os nossos dias. E como isto iria se passar? Nós conseguimos entender tudo aqui. A primeira igreja que aparece é a igreja de Éfeso. Dá um clique, Júlia. Só um. Isto. Esta igreja, ela teve início no 1º século. E ela representa o início da igreja. Parabéns, Júlia, é isso mesmo. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representa a perseguição sobre os crentes e o surgimento do casamento entre igreja e império. Os dois querem andar juntos. E aqui nos representa o 2º e o 3º século, a época da perseguição. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, representa os resistentes, aqueles que lutavam contra, mas já estavam fraquinhos, porque a perseguição tinha sido muito. Mas representa também a destruição e a perseguição avassaladora dos imperadores. Isto 4º, 5º e 6º século. Então representa a perseguição avassaladora. A igreja de Tiatira, ela representa a corrupção de todos os lados, só que agora não do lado de fora da igreja, perseguindo a igreja. A igreja de Tiatira, ela representa a corrupção dentro da igreja. Então a igreja está sendo controlada por imoralidade, idolatria. E aqui nós temos o 7º século em diante. A igreja de Sardes representa um avivamento daquilo que aparentemente estava morto. Nós conhecemos esse período como o período da Reforma Protestante. Parece que estava tudo perdido, mas mesmo de algo que estava morto, surge algo novo, e que dá luz no meio das trevas. 16º século em diante, é a igreja que mostra a sua luz, a sua força. E nós encontramos então 2 igrejas faltando.
A primeira delas é a igreja de Filadélfia. Esta igreja representa os nossos dias. Esta igreja de Filadélfia representa a igreja verdadeira, onde os crentes estão demonstrando o amor fraternal, onde a igreja quer ser diferente do mundo, onde a igreja procura ser diferente das coisas do mundo. Só que esta igreja, ela é forte ou ela é fraca? Ela é pequenininha, porque o mundo fica onde? Do lado de fora, não do lado de dentro. Então a igreja de Filadélfia, que representa as igrejas dos nossos dias, representa a igreja que quer pregar somente a pura palavra e quer viver uma vida pura para Deus. Só que ela é fraca. Só que existe a igreja de Laodiceia, também é dos nossos dias. Esta igreja, uau, essa igreja é cheia. Sabe por quê? Porque esta igreja não tem um mundo do lado de fora. Esta igreja trouxe o mundo para o lado de dentro. Esta igreja, e a palavra Laodiceia significa a voz do povo. Não é a Bíblia que é a regra, mas é o povo que traz as regras para a igreja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos colocar isso, não, vamos fazer assim, não, se não for desse jeito eu não gosto. É a voz do povo. Esta igreja é cheia, só que ela representa o esfriamento espiritual, porque esta igreja ela é cheia, mas é cheia de si mesma, mas não é cheia de Deus. Porque é a esta igreja que Jesus fala que está onde? Batendo a porta. E aonde deixaram Jesus? Do lado de fora. Do lado de fora. Aqui nós temos as 7 igrejas, os 7 períodos, o que elas representam. Se você é salvo, você está ligado a uma dessas igrejas, ou a sua vida cristã corresponde a algo que essas igrejas estão passando. Essas igrejas representam muitos crentes dos nossos dias, e representam o lugar que Jesus ocupa em suas vidas. Mas lembre-se, Deus, Ele nunca foi, não é e nunca será um Deus que deseja ocupar o segundo lugar. Deus nunca foi, nunca é e nunca será um Deus de segundo lugar. Pois Ele diz, Êxodo capítulo 20, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Não. Eu preciso ser o primeiro. Este mesmo diz Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se eu não for o primeiro, você não vai me achar. Você não vai me achar. Uma esposa chega em casa após um dia de serviço, cansada, e ela percebe que seu esposo ainda não tinha chegado do serviço, e sobre a cama ela encontra um bilhete, e ela pega aquele bilhete sobre a cama, e ela começa a ler o bilhete que estava sobre a cama, e ela diz: é a letra do meu marido. E ele começa dizendo: meu amor. Uau! Eu sei que durante estes 25 anos de casados, nós fomos muito felizes. Tivemos momentos lindos. Você me fez muito feliz. Compramos esta casa, compramos o nosso carro tão sonhado, tivemos 3 filhos.
mas eu não lhe amo mais. Vamos nos separar. Eu achei uma outra pessoa. Se você chegasse em casa nesta noite e você encontrasse um bilhete como esse sobre a sua cama, o que você faria? Pastor, isso é triste. Isso é muito triste. Mas é isto o que muitos crentes estão fazendo com Jesus, com Deus. Elas dizem: foi bom te servir, Senhor, durante este tempo, mas eu preciso de um pouco de tempo para mim, para as minhas vontades. Preciso investir em mim, preciso se preocupar comigo. O Senhor não será mais o primeiro, mas se quiser, Senhor, o Senhor pode ficar com o segundo lugar. O Senhor pode ficar com o segundo lugar. Quem é o primeiro em teu coração? Lembre-se, se Jesus não for o primeiro, as coisas não estão indo boas para o teu lado. A igreja de Laodiceia, ela nos ajuda a descobrirmos o que irá acontecer nas nossas vidas, se Jesus não for o primeiro em nosso coração. E sabe o que nós descobrimos que irá acontecer em nossas vidas quando Jesus não é o primeiro em nosso coração? Nós seremos mornos espiritualmente. Olha o que Jesus diz à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 15 e 16. Ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preparando a mensagem, eu lembrei de quando era criança. Quando eu tinha problema de garganta ou alguma doença, a minha mãe pegava o refrigerante e mornava ele, colocava no fogo para ficar morno. Você já tomou Coca-Cola? Nós tomávamos Pepsi-Cola morna. É horrível. Lá no sul nós não usamos garrafa térmica para colocar o café, ele fica no bule. E muitas vezes a minha mãe dizia assim: acabei de passar o café. Lá é frio. Essa fração de tempo, acabei de passar o café, pode ser muito longa. E eu enchia o meu copinho de café para tomar um pouquinho. E quando eu colocava o café na boca, já estava morno. É ruim. Quando Jesus não é o primeiro em nosso coração, nós nos tornamos mornos espiritualmente. E nós, por estarmos mornos, nós não vamos sentir o desejo de ler Bíblia. Nós não vamos sentir o desejo de orar. Quando estamos mornos espiritualmente, nós não sentimos o desejo de ir na casa de Deus. Casa de Deus. Deus quer se encontrar comigo, Ele sabe onde eu moro, Ele que vem aqui em casa. Ir na casa de Deus. Nós, quando estamos mornos espiritualmente, por Jesus não ser o primeiro em nossas vidas, nós não sentimos o desejo de fazermos nada que esteja ligado a Cristo. É o oposto do que Davi nos diz, Salmo 119, versículo 97. Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quando estamos mornos, dizemos: oh, quão ruim é a tua lei. Eu nem penso nela durante o dia. É o oposto.
É o oposto de Daniel. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes de dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando Deus não é a primazia, a última coisa que nós vamos fazer é orar. Quando Jesus não é o primeiro em nossos corações, causamos náuseas de vômito em Jesus Cristo. Você já teve náuseas de vômito por algo? Vontade de vomitar? Quando nós estamos mornos espiritualmente, nós causamos náuseas de vômito em Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Sem ser na igreja. Quando foi a última vez que você orou? Sem ser na igreja. Segunda coisa que nós descobrimos: quando Jesus não é o primeiro, nós seremos autossuficientes. Olha só o que aquela igreja disse para Jesus: como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Uau! Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não preciso de nada, tenho tudo que eu preciso, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu preciso eu tenho. Está achando que não tem dinheiro? Aqui, ó. Quantos cartões de crédito você precisa? Eu tenho. Estou enriquecido, eles diziam para Jesus. Não tenho falta de nada. Jesus diz: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Um dos grandes problemas que a igreja sempre enfrentou foi a autossuficiência, ou seja, aquelas pessoas que confiavam nas suas riquezas ou no seu dinheiro. Repito, um dos problemas que a igreja local sempre enfrentou foi pessoas confiarem no seu poder aquisitivo. Certa vez um jovem rico desejava seguir Jesus. Ele queria herdar a vida eterna. E veja só o que Jesus diz para esse jovem, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue. A sua autossuficiência lhe impediu de dar o primeiro lugar para Cristo. E sabe o que ele fez? Verso 22. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Isso não acontece somente com aqueles que têm dinheiro e estão na igreja, mas também isso acontece com aquelas pessoas que têm dinheiro e estão fora da igreja. O dinheiro impede elas de se aproximarem de Cristo. Impede elas de viverem para Cristo. Como o dinheiro impede também aquelas pessoas que estão na igreja, que foram abençoadas por Cristo, que receberam bens deste mundo, mas os seus próprios bens fazem ela abandonar a Cristo por causa do amor ao dinheiro. Olha o que Paulo fala em Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Perceba, concupiscências nocivas. Tem nada demais, mas é pecado.
que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Se você tem uma outra versão da Bíblia, fala aqui com muitos males. Com muitos males. Quando Jesus não é o primeiro em nosso coração, somos capazes de pensar que o dinheiro é tudo o que precisamos ter, e nos esquecemos quem realmente nós somos: desgraçados, pobres, cegos e nus. Que quando formos colocados no caixão, do jeito que viemos o mundo, vamos ir, sem levar nada. A terceira coisa que descobrimos quando Jesus não é o primeiro em nosso coração: seremos escravos do tempo. Jesus está dizendo àquela igreja que eles estavam tão ocupados com os afazeres do dia a dia, que se esqueceram de quem ficou no lado de fora. Olha Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta igreja deixou Jesus do lado de fora. A agitação do dia a dia fez com que eles nem percebessem que na vida deles Jesus não fazia parte mais. Irmãos, e se nós olharmos para os nossos dias, o mundo tem apresentado tantos atrativos, que o nosso tempo, ele evapora como um vapor, como a água, evapora, não sobra tempo para nada. Por quê? Porque o mundo tem apresentado muitos atrativos. Quando nós estávamos em Londrina, um casal sonhava ter muitas condições financeiras para ajudar a igreja e para ter uma vida tranquila. Eles diziam: olhe por nós, pastor, pois se Deus nos der condições, sempre teremos tempo para Deus. E certa vez eu fui visitá-los, por não estarem no culto. Quando eu cheguei na porta da casa, a esposa abriu o portão e ele já estava lá no fundo. E ele disse: o senhor veio aqui, pastor, de novo, com certeza, para nos cobrar porque nós não fomos no culto de novo. A nossa vida é muito corrida, nós não temos tempo para nada. Eu pego no serviço às 7, não tenho tempo para chegar em casa, o senhor sabe disso. Só tenho tempo no domingo para descansar, ficar com a família. Quando sobra tempo, nós vamos à igreja. A esposa me disse: pastor, eu trabalho 8 horas por dia, eu estou fazendo curso, pós-graduação, academia, só sobra domingo para descansar, ter tempo com a família, e quando sobra tempo eu vou para a igreja. Eu não tinha dito nada até então, eu estava só entrando na casa deles, e eu disse: que saudade eu tenho, que saudade eu tenho de quando vocês não tinham dinheiro, porque quando vocês não tinham dinheiro, vocês tinham tempo. Quando vocês não tinham dinheiro, vocês tinham tempo. E sabe o que mais? Vocês eram muito mais felizes. Sabe o que a Bíblia nos fala? Olha Efésios 5, 16, 17, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Qual que é o dever do crente? Remir o tempo. Mas o tempo, não. O tempo é o nosso Senhor. Nós somos escravos dele. Não se engane.
pois os dias que estamos vivendo são dias maus. O tempo que estamos vivendo, o tempo que vivemos é dias maus. E se formos como os nécios, bobos, tolos, andaremos desperdiçando o tempo. E nunca vamos achar tempo, porque o tempo sempre vai evaporar. E nunca vamos achar tempo para repor. O nosso tempo sempre vai ser perdido. Quando Jesus não é o primeiro em nossos corações, o tempo se torna o nosso dono, o nosso Senhor, e nos tornamos escravos do tempo. Você tem tempo para Deus? Ou você já se tornou escravo do tempo? O tempo já controla a sua vida. Em segundo lugar, e se Jesus for o primeiro? E se Jesus for o primeiro? A igreja de Éfeso nos ajuda a entender o que acontece nas nossas vidas se Jesus for o primeiro. Mas, embora Jesus fosse o primeiro dessa igreja, foi a essa igreja que Jesus disse, Apocalipse capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus não disse isto a uma pessoa, não foi a uma pessoa, irmã Ângela. Jesus não disse isto, Jackson, a um pastor, ao anjo da igreja. Jesus está dizendo isso, Ítalo, à igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. Todos os salvos, eu tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas o que acontece quando Jesus é o primeiro? Quando Jesus é o primeiro, haverá arrependimento. Jesus diz àquela igreja que ela precisava voltar ao primeiro amor, a se arrepender. Olha o verso 5, a primeira parte: lembra-te, pois, onde caíste, e faz o quê? E arrepende-te. Você sabe qual é a primeira mensagem, a primeira palavra do Evangelho? A primeira palavra do Evangelho, a primeira palavra do Evangelho que nós devemos pregar. Nós encontramos a primeira palavra do Evangelho na mensagem de Jesus, porque foi a primeira palavra na mensagem de Jesus, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual é a primeira palavra do Evangelho? Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Sabe o que eu digo para os casais, para os jovens casais, vocês querem casar? Você quer casar? Aprenda a falar, me perdoe. Aprenda a falar, me perdoe. Porque se você não aprender a falar, me perdoe, você não está pronto para casar. Arrependei-vos. Sem reconhecimento de pecado não há arrependimento. Como vai se arrepender se não reconhece que é pecador? Não tem arrependimento sem reconhecimento de pecado. A Bíblia nos conta a história do filho pródigo. Ele recebe a sua herança, ele pede a herança para o pai, e a Bíblia nos fala que ele pega a sua bolsinha e eu vou gastar tudo. E ele sai. Ele sai pelo mundo. E ele começa a gastar. A gastar. A gastar. A gastar. Nos prazeres do mundo. Em festas, com amigos, sempre cheio de pessoas.
Só que a Bíblia nos fala que o dinheiro foi indo. O dinheiro foi indo. E teve uma hora que ele ficou sem dinheiro. Foi tudo. Ele perdeu tudo. Ele estava sem dinheiro. E quando ele ficou sem dinheiro, ele descobriu que ele estava sozinho. Ele descobriu que ele estava sem amigos. E ele começou a comer bolotas de porcos, comida de porco. Imagina você no chiqueiro, com uma colherzinha, sentado no lado do porco, olhando para o porco, dizendo assim: dá um pouquinho da tua lavagem para mim. Tomando lavagem de porco. Ele chega no fundo do poço. Ele podia ficar lá. Só que teve uma coisa que ele fez. Ele se arrependeu. Arrependimento. E sabe como nós podemos saber que ele se arrependeu? Lá no sul nós diríamos: ele colocou o rabinho no meio das pernas e voltou pelo mesmo caminho que ele tinha ido, até a casa do pai. E sabe o que ele disse ao pai quando chega na presença do pai? Olha o verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não ficou buscando palavras para se justificar. Não, pai, é porque eu sou novo, eu estou na flor da idade, o senhor sabe que os meus amigos me induziram, eu fiz. Não! Ele não ficou se fazendo de coitadinho, se injustiçando, se achando injustiçado. O que ele fez? Reconheceu o pecado. Eu pequei. Ele não disse: nós pecamos, vós pecais. Eu pequei. E não pequei somente contra o Senhor Pai, pequei contra o Senhor e contra Deus. Porque quando pecamos, o nosso pecado é contra Deus e contra os homens. Olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, não temos dificuldade de reconhecer pecados, pois sabemos que em reconhecê-lo, confessamos eles, abandonamos eles, e quando fazemos isso, alcançamos misericórdia. E qual que é a promessa? Irão prosperar ou serão miseráveis? Prosperarão. Em segundo lugar, haverá arrependimento. Em segundo lugar, o que acontece quando Jesus é o primeiro? Voltará às práticas das primeiras obras. Olha a continuação do verso 5 de Apocalipse 2. E pratica as primeiras obras. Tem uma pergunta a fazer aqui. A pergunta é: você sabe quais são as primeiras obras de um novo convertido? Quais são as primeiras obras de um novo convertido? Quais são as primeiras obras de um novo convertido? Se você não sabe, pode ser que você não seja um convertido ainda, mas um convencido. Porque se nós não sabemos quais são as primeiras obras, é porque nós nunca praticamos. E se nunca praticamos, é porque não fomos convertidos. Como vamos voltar a praticar algo que nunca praticamos? Alguma coisa está errada. Podemos ser convencidos, mas não convertidos. A igreja primitiva, ela praticava as primeiras obras. Aqueles irmãos viviam as primeiras obras, porque eles haviam se convertidos. Atos 2, 44 a 47 fala: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum,
e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Sabe qual é as primeiras obras? Estavam juntos, sem briga, sem discórdias. Sabe qual é a primeira obra? Ajudam uns aos outros nas necessidades. Sabe quais são as primeiras obras? Perseveram nos cultos, participam da ceia, participam do batismo, comem refeição juntos, têm alegria, simplicidade, doçura uns com os outros, louvam a Deus todos os dias. E quando a igreja praticava estas primeiras obras, o que acontecia? Caía na graça do povo. E o que Deus fazia? Todos os dias acrescentava novos convertidos. Novos convertidos. Se a igreja não estiver vivendo o primeiro amor, não há salvação. Salvar para quê? A igreja não está praticando as primeiras obras. Certa vez um comerciante, ele começou a elogiar o pastor, a todas as pessoas que estavam indo no seu comércio. E ele estava exaltando aquele pastor exageradamente. Ele estava falando demais, ninguém estava aguentando mais. E de repente alguém olhou para aquele homem e disse: o senhor fala muito bem do pastor, o senhor já escutou a mensagem dele? Ele disse: não. Então, como o senhor sabe que ele é um bom pregador? Ele disse: esse caderninho é das pessoas que compram fiados. Antes daquele pastor vir, eles não pagavam as contas. Depois que aquele pastor chegou, eles estão pagando as contas. Ele é um bom pastor. Por quê? Por quê? Olha o que a Bíblia nos fala, Romanos capítulo 12, 17 e 19. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Devemos ter um testemunho exemplar. Como? Praticando as primeiras obras. Quando vamos conseguir isto? Somente se voltarmos às primeiras obras. A praticarmos as primeiras obras, que nunca tínhamos que deixar de praticar. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar em nossos corações, nós praticamos as obras da igreja primitiva. Pessoas podem ver Cristo em nossas vidas e podem ser salvas pela luz que estamos produzindo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E por fim, quando Jesus é o primeiro em nossas vidas, nós não perdemos galardões. Olha o verso 5 de Apocalipse 2. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, não é difícil ganharmos galardões. É fácil ganharmos galardões. É muito fácil ganharmos
galardões. Basta servirmos a Cristo e vamos ganhar galardões. Agora, também é fácil perdermos galardões. É muito fácil perdermos galardões, porque é difícil mantê-los. As nossas obras vão ser julgadas de acordo com o bem e o mal que houvermos feito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que tiver feito por meio do seu corpo, o bem ou o mal. Nós vamos ser julgados pelo bem ou mal que fazemos. Nós vamos ganhar galardões pelo bem que fizermos, não pelo mal. O mal nós vamos estar envergonhando a Deus e perdendo de ganhar galardões. Spurgeon disse certa vez: lâmpadas não falam, mas brilham. O farol não produz ruídos de tambores, mas brilha. No entanto, de longe se vê a luz de um farol, e de longe o marinheiro consegue identificar a luz de um farol, e ele identifica aquela luz como uma luz amiga, que vai lhe mostrar o caminho que precisa percorrer. De acordo com isto, com o que a Bíblia ensina, as nossas boas obras não é para nós ganharmos a salvação. As nossas boas obras servem como lâmpadas, luzes, que brilham para que pessoas possam conhecer a Cristo. As nossas boas obras, as nossas luzes, podem ser o único sermão que uma pessoa irá ouvir através de nossas vidas, que podem lhe conduzir a Cristo. João nos fala, na sua segunda epístola, no capítulo 8, só tem um versículo 8, não tem capítulo: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Imagina, você chega no final do mês, o patrão olha para você e diz: olha, você vai receber somente 1/3 do seu salário. 1/3 do salário? 1/3 do salário? Não, Senhor, esse mês você vai receber 1/3. Mas por quê? Você vai receber de acordo com o que você trabalhou. Quantas vezes eu peguei você sentado tomando um cafezinho? Eu não pago você para tomar cafezinho. Quantas vezes eu peguei você no celular? Você vai no banheiro 4, 5 vezes no dia, a sós que eu vejo. Eu não pago para você ir no banheiro. Quantas vezes eu vi você conversando com o seu colega e o seu serviço não estava sendo feito? Eu vou te pagar de acordo com o que você trabalhou. O que nós fizemos? Perdemos o nosso salário, perdemos o nosso galardão. No céu não vai ser diferente. Você às vezes até consegue enganar o seu patrão, e você pensa: uau, eu sou esperto, eu sou esperto. É igual aquele jovem que engana o professor, né? Ele vai, coloca um papelzinho no estojo e ele tira um 10 na prova, e ele chega em casa: mãe, tirei 10. A quem ele está enganando? A ele mesmo. Porque amanhã ele vai descobrir que ele não aprendeu nada do que ele precisava aprender para responder aquela prova. Daí quando perguntarem a ele: quanto é que é 2 mais 2 vezes 2? Ele não sabe a resposta. Você sabe a resposta?
Irmãos, é isto. Pessoas estão perdendo de ganhar galardões, mas quando Jesus é o primeiro, em nossos corações, nós não perdemos de ganhar galardões. No final do mês, não vem descontado. No final de nossas vidas, não será descontado. Um grande malabarista, ele caminhava em cima de uma corda, de um lado para o outro, de uma montanha para outra, de grande abismo, ele passava de um lado para o outro. E o jornalista então perguntou para ele: como é que o senhor consegue passar de um lado para o outro e não cai? Ele disse: o grande segredo é você nunca tirar os olhos do alvo. Se você desviar os olhos do alvo, você vai cair. O segredo para nós não perdermos galardões no céu, não fracassarmos na vida cristã, é não perder o alvo. Porque se nós tirarmos um segundo que sequer dos nossos olhos do alvo, que é Cristo, nós vamos cair. Na caminhada cristã, muitas tentações virão, muitos escândalos virão, muito contratempo irá aparecer, para tentar desviar os nossos olhares de Cristo. Mas quando Cristo é o primeiro em nosso coração, nós sabemos muito bem para quem nós precisamos olhar, para que não venhamos perder o que temos ganho. Porque se nós perdermos de olhar para aquilo que temos, se perdermos de olhar, tirarmos o foco de Cristo, nós vamos perder o que temos ganho. Nós vamos perder. Concluindo, quem é o primeiro em teu coração? Quem é o primeiro? Quem está em primeiro lugar no seu coração? Não se engane, não tente se enganar. Você sabe realmente quem é o primeiro no seu coração? Quem está ocupando o primeiro lugar? Porque se Cristo não for o primeiro, você vai estar morno espiritualmente. Você vai se achar autossuficiente. Sou rico, tenho abundância. Pastor, meu tempo é meu dono. Meu dono é meu tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo para as coisas de Deus. Agora, se Cristo for o primeiro, você não vai viver uma vida em pecado, pois vai haver arrependimento. Você vai praticar as primeiras obras que um cristão pratica, e você não vai perder galardões. Agora, um clique. Se Cristo, Deus, for o primeiro na sua vida, um dia você vai ouvir de Deus. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo, entra no gozo do teu Senhor. Um clique. Na verdade, aí. Agora, se Deus não for o primeiro no seu coração, eu já vou lhe dizer o que você vai ouvir de Deus. Se você é crente, você vai ouvir Mateus 25, 26. Respondendo, porém, o seu Senhor lhe disse: mau e negligente servo. Mau e negligente servo.
Agora, se você não é salvo e Jesus não ocupa o seu coração, eu já vou lhe dizer o que Deus vai te dizer. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Vamos orar. Pai, obrigado